Vem nosso Salvador, atende com favor nossa oração. Vem entre nós reinar, teu verbo proclamar, fazendo-nos andar em retidão. E nós vamos ficar de pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho. Está registrado no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, 2 a 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, 2 até 9. Isso está na página 1446. E onde lemos assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Que Deus abençoe esta sua palavra e a meditação da mesma em cada um de nós. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, eu estive tentado a não pregar esse texto porque não faz muito tempo eu já o usei num sermão aqui. E, portanto, pregar novamente deixou-me numa situação de repetição e vou vos maçar. Mas como o texto está indicado, e eu não quero fugir dele, então fui olhar para ele e ver o que ele nos traz. E quem sabe nem todos nós lembramos sempre daquilo que já foi dito, e quem sabe ver alguma coisa nova no texto. O Evangelho da Transfiguração diz que Jesus foi transformado em outra forma diante dos discípulos. E isso é um desvelamento, isso é uma mostra. Jesus se revela. Mas é bom lembrar que Jesus veio ao mundo em forma humana. Mas ele não era só homem, pois não. Então, o que ele faz aqui, ele revela a verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade, ele é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo. E mostra a sua glória. Jesus está a começar o seu ministério. Jesus está a caminhar também para o seu sofrimento, a sua morte e ressurreição. E ele quer fortalecer a fé dos discípulos e mostrar a sua glória. E vejam, ele é acompanhado nesta glória. Aparece nesse monte Moisés e Elias. Sabe, nós não somos espíritas e não acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos em eternidade. É que para Deus estão vivos todos aqueles que já partiram. Mas Elias e Moisés têm uma particularidade. Ninguém encontrou o túmulo de Moisés e Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Portanto, eles são pessoas eternas, não morreram. E eles estão juntos com Jesus. E eles lembram uma parte importante da história do povo de Israel. Moisés foi aquele que subiu ao monte. Esta história de resplandecer Deus não é nova. Moisés encontra-se no monte com Jesus, recebe as tábuas da aliança,
e desce do monte com o seu rosto resplandecente. De tal forma que era difícil olhar para a cara de Moisés. O encontro com Deus. E esta é uma das perguntas que nós também poderíamos nos fazer, se quisermos fazer uma paragem aqui no texto. Qual é a cara que nós ficamos depois de nos encontrarmos com Deus? Quando saímos do culto, qual é a cara que fazemos? Será que também resplandece em nós a palavra de Deus, o seu amor, a sua graça e a salvação que nós recebemos? Qual é o efeito do encontro com Deus em cada um de nós? Mas o texto continua. Neste resplandecer, os profetas reconhecem algo que é a confirmação do que anunciavam. Moisés, trazendo a lei, conduzindo o povo pelo deserto, era daqueles que anunciava a terra prometida, o Messias que viria. Elias foi um dos maiores dos profetas, que também anunciava o Salvador. E agora eles o encontram neste monte. Encontram o Salvador e reconhecem o Messias humano que veio ao mundo. Enquanto os discípulos reconhecem o Jesus divino que veio salvar, na mesma imagem, naquilo que Jesus lhes proporcionou neste acontecimento. Pedro, Tiago e João, por que 3 discípulos? Por que não os 12? Não sabemos responder. Mas algo sabemos, 3 era o número mínimo e era o número que se aceitava nos tribunais para que um depoimento fosse verdadeiro. Portanto, 3 testemunhas para dizer daquilo que aconteceu. E temos a figura de Pedro. Pedro, Tiago e João assistiram a isso. E temos a figura de Pedro que diz o texto que ele não sabia o que dizia, mas talvez ele sentia que aquele momento era bom estar ali, fazer com que este momento fique mais longo. É curioso, nós queremos um culto curto, não? Pedro queria um tempo mais longo com Jesus. Aquilo foi bom. Portanto, às vezes, é bom aumentar o tempo com a presença de Deus em nós e entre nós, que não acontece sempre. Não foi sempre que Jesus levou os discípulos ao monte para se transfigurar. Porque eles também tinham que descer para o monte. Eles tinham que voltar para o trabalho, tinham um evangelho a anunciar. Mas desceram do monte fortalecidos por aquilo que viram e pelo Jesus que contemplaram. E neste acontecimento que é de som, de imagem e de luz, vem uma nuvem que os encobre. E vejam, aqui se une Antigo e Novo Testamento. A nuvem sempre foi presente na vida do povo de Deus, era a mostra da ação de Deus e do seu cuidado, o Espírito de Deus. A nuvem acompanhou e protegeu o povo de Deus no deserto. A nuvem cobriu o monte onde Moisés recebeu a lei de Deus. A nuvem cobriu Elias quando estava no Monte Horebe. E a nuvem era proteção durante o dia ao povo de Israel, e havia uma coluna de fogo que iluminava e acompanhava-os durante a noite. Agora esta nuvem se faz presente. E desta nuvem sai uma voz que fala, e uma voz que diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouviam. Eles estavam habituados a ler Moisés e os profetas. Eles estavam acostumados a ler e conhecer a história daquilo que Elias dizia.
Agora Deus diz, é tempo de ouvir Jesus. Ouça-o. Este talvez seria um mote para um sermão, ou para vários. Sabe que há várias vozes sedutoras e atraentes neste mundo. Há muitas promessas. Para nos livrar das confusões, Deus diz, ouça Jesus. Mas deixa eu fazer uma pausa. Sabe, no domingo passado eu despedi-me de uma congregação e fiquei a pensar que um pastor não diz tudo e não ensina tudo durante 10 anos. Mas também não a vocês. Mas vejam, nós ouvimos aqui que o texto diz para ouvir Jesus. Mas também ouvimos que há muitas vozes sedutoras no mundo. Há muitas outras coisas que sutilmente podem nos levar a ouvir outras coisas. Sabem, há lojas esotéricas que vendem produtos espirituais. Não sei se vocês já viram. Pedras que transmitem boas energias e que seduzem as pessoas a comprar, porque aquela pedra vai ser útil, vai ser positiva na sua vida. Mas mais, há óleos para aumentar amor, mas há óleos para aumentar a fé. E então eu fico a perguntar, e o pastor estaria a pregar para quê? Comprava lá umas garrafinhas desses óleos, vendia a vocês, ganhava algum lucro e vocês aumentavam a vossa fé. Mas não é aldrabice isso? Há alguma verdade nisto? Aonde é que nós buscamos a força e a energia para nós vivermos? Onde encontramos aquilo que é necessário para a nossa existência? Quem é que nos dá fontes positivas de energia? Qual é a energia que Jesus tinha? Qual era a fonte? E, portanto, se Jesus tinha essa energia, se Jesus tinha este poder, o Espírito Santo, é este que nos move. Sabe, se fosse importante, talvez o pastor não nos disse tudo, mas há pessoas que, por exemplo, acreditam no horóscopo, na astrologia. Agora veja, se isto fosse importante, o pastor é um guia espiritual, devia nos anunciar e trazer o horóscopo a cada domingo, não acham? Mas sabe, nós não acreditamos no horóscopo, na astrologia, não por teimosia, não porque queremos ser diferentes, porque a pergunta é esta: se eu acredito em Deus e confio nele, se eu confio que Deus é o Criador, que mantém a vida e nos sustenta, preciso de algo mais? É preciso mais. Sabe, nós cantamos o hino Oráculos Divinos, e é de propósito. Não sei se você sabe, o pastor escolhe os hinos de propósito, não é acidentalmente. É que, sabe, os filósofos da antiguidade, Sócrates, ele falava, e era um sábio, e ele dizia que era o oráculo de Delfos, portanto um Deus falso, que dizia para ele aquilo que ele devia transmitir. Qual é o oráculo que nos fala? É a Bíblia. É a palavra de Deus que nos fala. E, portanto, é esta que nós anunciamos. É como diz Paulo na segunda carta de Coríntios, que lemos há pouco, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas nós anunciamos a Cristo, que é o poder de Deus, que é o Filho de Deus que, vindo ao mundo, nos salva. E, portanto, encontrar esse Deus é aquele ponto alto da vida de um ser humano. Sabe, há pessoas que se arrependem de não terem encontrado e não terem ouvido a Cristo. Vocês já viram alguém arrependido de tê-lo ouvido? Depois da transfiguração, os discípulos tiveram as suas dificuldades. Continuaram a sua caminhada assim como nós.
Mas tivemos um privilégio. Jesus levou só 10 discípulos para o monte. Mas nós fomos juntos. Nós agora lemos isso. Nós fomos convidados todos a subir ao monte e ver Jesus. E vejam, terminada aquela cena, ficou só Jesus. Só Jesus com os discípulos. Só Jesus permaneceu. Portanto, é só Jesus que interessa. Sabe que se tirarmos Jesus da Bíblia, o livro fica simplesmente sendo um qualquer livro. Mas se Jesus está no centro da Bíblia, então aquilo que Jesus e que o Pai disse no Monte da Transfiguração começa a fazer sentido. O Pai disse: esse é meu Filho amado em quem tenho muito prazer a Ele ouvir. E agora nós resta obedecer ao Pai e ouvir o Filho. Obedecer a Deus e ouvir o que Jesus tem a dizer. É pena, Pedro queria ficar mais tempo lá. Eu não sei se, qual é o sentimento vosso em estar na igreja. Não sei se o sentimento é ficar mais tempo cá. Mas talvez, sim. Outros não, mas nós não podemos ficar sempre cá. É preciso descer do monte, era preciso continuar. A questão é que agora os discípulos viram algo do qual eles vão falar para sempre. Eles veem Jesus como Jesus realmente era, porque se ele veio disfarçado em ser humano, agora ele mostra que ele é Deus. Mostra a sua glória. Moisés e Elias comprovaram a sua obra ao verem Cristo. Eles haviam anunciado e agora a sua presença testifica, a ação deles não foi vã. Jesus também diz a nós para fazermos coisas. Nós luteranos cremos que somos salvos pela graça, e é verdade. Só a fé salva. Mas a fé é algo vivo que também se mostra. E neste evento, eles se encheram de gozo com aquilo que presenciaram. Tanto os discípulos como os profetas viram cumpridas todas as profecias. Agora, cumprida esta profecia, cumprida a palavra de Deus, resta aquilo que sucede, aquilo que acompanha a presença desta luz de Deus em nossa vida. Eu já vos disse isto, mas penso que aqui cabe bem. O padre Raul Brandão escrevia em 1800 e ele viu a vida dos párocos, dos paroquianos, as misérias, as invejas, as triquices, as escudilhices que aconteciam naquela aldeia onde ele estava. Mas via também as coisas boas que os cristãos faziam, que os seus membros faziam, as suas bondades, aquelas coisas que um dizia ao outro, as suas alegrias, as orações de uns pelos outros. E então ele sai com uma expressão que eu penso ser única, não havia lido isto ainda. E ele diz: não é que a alma está do lado de fora? E então nós perguntamos: mas isso é tudo tão interno, não? A nossa fé é lá de dentro, a alma é coisa mais de dentro, mas ela não se manifesta cá fora? Sabe quando alguém faz oração e sai da oração triste e com a cara fechada? É uma resposta para saber se oramos corretamente.
Quem ora corretamente põe as coisas na mão de Deus e sai satisfeito, porque Deus vai fazer. Jesus tinha muito a fazer e por isso orava muito. Nós também somos convidados a orar. E orar é o termômetro da fé. Orar é uma consequência de termos encontrado com Deus. E orar é uma coisa que podemos fazer por todos. E quando ajudamos alguém, materialmente, seja com dinheiro, seja com mantimentos, seja com vestuário, damos uma ajuda humana. Mas quando nós oramos por alguém, quando nós falamos do que nós cremos para alguém, e quando o nosso rosto brilha, porque o brilho de Deus está em nós, então nós fazemos e damos uma ajuda divina àquele que se encontra conosco. Que o encontro com Deus, que aconteça em cada um de nós, e quando acontecer, faça-nos ter a certeza da salvação, do perdão e da vida eterna. Nos ilumine interiormente e nos faça brilhar cá para fora esta luz e esta glória que Jesus resplandeceu nos discípulos. Amém. E a paz de Deus, a paz que excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.